Tem gente trabalhando o dia inteiro e ainda indo dormir com aquela sensação de que não fez o suficiente. E você, já teve a sensação que a vida tá passando, tá tudo acontecendo, que você tá sempre chegando atrasado? E o vídeo de hoje é sobre isso, sobre essa sensação que a gente tem, tá desperdiçando a nossa vida. E eu não sei vocês, mas eu sempre fico me perguntando, fico pensando que a gente nunca teve tanta oportunidade na vida. E eu não tô dizendo que essas oportunidades são realmente boas ou que elas realmente vão mudar a nossa vida assim da água para o vinho. Eu estou dizendo que as possibilidades elas acontecem, elas estão vindo, né, muito mais do que antigamente. E a gente fica com aquela sensação de que poderia ter ido mais longe. Parece que a gente está meio atrasado, parece que a gente não está aproveitando tudo que aparece pra gente no dia a dia. E eu não sei vocês, mas eu acho que existe uma sensação coletiva de atraso, que as pessoas, a gente vivem olhando para o próximo passo. É como se houvesse uma cobrança assim invisível, uma cobrança social, que a gente deveria estar melhor posicionado na vida. Mas quem decidiu ou quem decide aonde que eu devo estar, em que ponto eu devo estar na minha vida? Então falar sobre isso. Oi, eu sou o Richard, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E aqui a gente fala e reflete um pouco sobre o que a vida e o mundo têm feito com a gente. E o mais interessante de tudo isso é que a gente já falou aqui várias vezes da quantidade de vezes que a gente se compara com as outras. A gente se compara o tempo inteiro. As redes sociais, a internet contribui muito com isso. Mas o interessante é que antes a gente se comparava sim, mas se comparava com poucas pessoas, mais com os vizinhos, com as pessoas que tinham assim mais contato com a gente. Mas hoje a gente se compara com milhares, porque as redes sociais estão aí e a gente está vendo um mundo de pessoas, uma multidão de gente. E a gente se compara com muito mais gente do que no passado. E parece que a gente gosta muito disso, porque a gente sabe, na verdade, que a gente não está se comparando com os bastidores da vida, né, das pessoas que a gente acompanha. A gente está se comparando com uma espécie de vitrine, né, com aquilo que a pessoa quer mostrar e não com o que de fato está acontecendo na vida dela. Porque quem é que posta o dia a dia, as dificuldades que a gente enfrenta? Praticamente ninguém, né? Um ou outro acaba postando sim, mas normalmente tem uma intenção muito clara. Normalmente a gente posta o melhor momento, aquilo que está nos deixando feliz, aquilo que a gente considera conquista. E a gente sabe disso, tanto que a gente posta também. Mas a gente adora se comparar com essa visão boa, com essa imagem boa que as pessoas transmitem. E são muitas hoje. E aí vira aquela espécie de competição velada, que é todo mundo correndo atrás, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E a impressão que eu tenho é que a gente até perdeu a noção, correndo atrás de quê, na verdade? O que eu tô querendo no final das contas? E às vezes eu acho que eu tô correndo muito mais na expectativa de não ficar para trás do que correndo atrás de alguma coisa. E eu sei que muita gente vai dizer, não, mas eu tenho um objetivo, eu sei, eu estou trabalhando para conquistar isso, aquilo, né? Eu estou trabalhando em prol disso, em prol daquilo, né? Há um objetivo. Sim, mas para pensar. Às vezes, a gente está correndo, construindo estratégias e criando caminhos e lutando, mas parece que a gente se esquece do objetivo final, do que mesmo que eu estou correndo atrás. E aí a gente percebe que isso acabou virando pura ansiedade. Não necessariamente tudo que eu estou fazendo é em prol daquele meu objetivo, em prol daquela meta, mas é porque ficou natural, né? E aí a ansiedade toma conta e a gente continua ali, esse ritmo frenético, acelerado, de uma busca, muitas vezes a gente nem se lembra mais pelo quê. E outro dia eu vi uma frase que me chamou muita atenção e ela disse assim: quando você corre sem saber para onde você está indo, qualquer lugar parece insuficiente. E é verdade, você não sabe direito onde você quer chegar, então onde você vai chegando nunca tá bom, nunca é o suficiente porque você não alcançou, na verdade, a sua meta. Só que a gente sabe que tem muita coisa sendo perdida, né, ao longo desse processo que a gente tem vivido hoje. Primeiro que essa preocupação constante com o futuro acaba roubando o presente, que a gente não vive mais o presente, não aproveita o presente, né, como deveria, buscando, almejando um futuro, que a gente às vezes nem se lembra qual é. E aí dias comuns deixam de ser percebidos, as conversas do dia a dia, as experiências, acabam sempre ficando em segundo plano. E a vida vira uma espécie de preparação para a vida. E se a vida que você estiver tentando alcançar já estiver acontecendo, se você já tiver alcançado essa vida, e essa coisa da comparação, e
aí, consequentemente, essa sensação de atraso é um problema tão grande, porque sempre vai ter alguém mais rápido, sempre vai ter alguém mais bem-sucedido, alguém mais rico, né? Alguém aparentemente mais feliz. E antes da gente encerrar o vídeo, encerrar essa nossa reflexão, deixa eu te fazer uma pergunta, eu queria que você comentasse aqui com toda sinceridade. Em que momento você percebeu que você estava se comparando mais com a vida dos outros do que vivendo a sua própria vida? Deixa aqui nos comentários. Olha, gente, o problema não é ficar atrás ou estar atrás de alguém ou de algumas pessoas. O problema é viver olhando sempre para uma vida que não é a sua. Ao invés de olhar para a própria vida, a gente está sempre olhando para a vida do outro. E se isso não te gerar problema, não te gerar ansiedade, não criar em você nenhum tipo de incômodo, tudo bem. A questão é que a gente sempre acaba se incomodando com isso e deixa de viver momentos preciosos e de aproveitar a nossa própria vida. E talvez o problema não seja estar desperdiçando a própria vida, talvez seja descobrir tarde demais que a vida, estava acontecendo enquanto você corria atrás dela, não é? Bom, e se esse tipo de reflexão fez sentido para você, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal com o sininho ativado e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima!